Plantãozinho de 24 horas, a gente tinha acabado de terminar o almoço e fomos acionados por um código 3, paciente vítima de ferimento por arma de fogo em tórax e a vítima estava inconsciente. A gente já sabe que é coisa grave, gente. Agora, imagina você sair para uma ocorrência como essa e finalizar com aquela sensação boa de dever cumprido, sabendo que a sua tomada de decisão, ela foi assim, necessária, super relevante para um desfecho positivo. Sensação boa, assim, de dever cumprido. Que bom que eu fui uma enfermeira, que eu fui uma profissional fundamental ali para os desfechos máximos para o paciente. Vou te contar essa história, vem. Bom, a gente chegou no local e era uma zona periférica aqui da região metropolitana. O paciente estava na porta de casa, ferimento por arma branca, aqui ó, na região epigástrica, ali na região tóraco-abdominal. E o paciente estava deitado ao solo. Assim que eu desci da ambulância, com a minha bolsinha verde ali, a bolsa de trauma, né, que a gente chama, a gente fez, no caso eu fiz, né, o que eu chamo de impressão inicial. E assim, leva pra vida, gente, pra vida. Não importa aonde você trabalha, se é uma UTI, se é um pronto-socorro, se é uma UPA, se é um home care, se é uma unidade de atendimento básico, uma UBS, enfim, não importa, gente. É um leito de UTI. O paciente intercorreu, abre lá o leito do paciente, passou lá, vapo! Você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer para o paciente que intercorre é a impressão inicial. É aquele momento que você, como enfermeira, como profissional, vai bater o olho e vai dizer: o paciente está aparentemente vivo ou aparentemente sem vida. Esse é o primeiro item de uma avaliação sistemática, tá? Então, minha impressão inicial quando eu cheguei ali na porta daquele paciente, diante daquela cena, foi: o paciente está caído ao solo, o peito dele sobe e desce e apesar de estar muito pálido, ele está aparentemente vivo. Por quê? O peito dele subia e descia. E, além disso, ele estava dentro de uma mega poça de sangue. Então, aqueles elementos, eles me ajudam a ter um raciocínio inicial, estruturar um raciocínio, mesmo que inicial, entende? Em que, primeiramente, a gente está tentando entender o que está se passando. Isso, o PHTLS chama de impressão inicial. É esse primeiro momento que você está ali tendo uma visão rápida do que está acontecendo. Nesse primeiro momento, eu já entendi que o paciente estava aparentemente vivo e aparentemente não vivo. Por que é importante eu fazer essa diferenciação? Leva isso pra tua vida, tá? Porque, gente, se o paciente está aparentemente vivo, eu estou deste lado do algoritmo, eu estou dentro do X-ABCDS, é um trauma, ABCDS é um paciente clínico. Estou dentro da avaliação primária, tá? Se o paciente está aparentemente não vivo, se o paciente está aparentemente sem vida, ou seja, ele não responde, não respira, eu estou dentro do suporte básico de vida. Então, primeira coisa para tu anotar e levar para sua vida, pro resto da sua carreira, independente de onde você trabalhe, é que diante de um paciente que intercorre, onde quer que seja, impressão inicial. Naquele momento, na impressão inicial, eu respondi para mim mesma: é um paciente aparentemente vivo, porque o peito dele sobe e desce, parece que ele está respirando, né? Eu vou fazer essa avaliação mais bem feita, mas, apesar de muito pálido e de estar dentro de uma poça de sangue, eu estou dentro do XABCDE. Me aproximei do paciente, agachei aqui na cabeça dele, tá? Coloquei minha bolsinha de trauma aqui do lado, com o meu oxímetro aqui do outro lado e fui fazer o que chamamos de avaliação sistemática. Minha colega médica aqui do meu lado e eu concentrada no XABCDE. Era um trauma. X é o primeiro elemento. Ele tinha um ferimento perfurante aqui na região tóraco-abdominal, que estava coberto com uma camisa ensanguentada, tinha muito sangue e eu com a minha bolsinha, né, eu já vinha com um chumaço de compressa, eu somente coloquei esse chumaço de compressa ali em cima e vi que ele já não perdia volume de sangue, tá? Ali por aquele ferimento, apesar de já ter sangrado bastante, mas naquele momento já tinha ali um coágulo formado. Tendo saído do X, eu estou dentro do A.
Eu estou na via aérea do paciente, tá? XABCDE. Tudo que mata o paciente em até 10 minutos está dentro da minha avaliação primária. Leva isso para a vida também. Então, no A eu estou vendo o quê? A via aérea do paciente, tá? O paciente visivelmente respirava. A via aérea estava pérvia. Se o X e o A tá ok, eu vou para onde? Para o B. O peito dele subia e descia, ele respirava. E eu consegui também avaliar que, apesar da frequência estar elevada, tá? Ele tinha lá um padrão um pouco taquipneico, ele não tinha uso de musculatura acessória. Ele não tinha aquele padrão de taquidispneia próprio de um paciente que tem um acometimento de pleura, por exemplo, por causa de um ferimento, ou tem um pneumotórax hipertensivo, ou um pneumotórax ou um hemotórax, enfim, que é clássico de ferimentos por arma branca ou arma de fogo em tórax, tá? A gente não observava isso, tudo isso muito rápido, tá, gente? Então, no B, ok. E aí, eu entrei no C. A, B, C. Dentro do C eu vou avaliar o quê? Circulação hemodinâmica. Ali chegamos no X da questão. Eu já tinha visto na minha impressão inicial que o paciente estava dentro de uma baita poça de sangue, né, gente? Então, naquele momento, eu me detive a fazer uma avaliação do quadro hemodinâmico do paciente. Eu peguei o esfingomanômetro? Não! Pelo amor de Deus! Pressão arterial, sinais vitais, a gente não verifica dentro da avaliação primária, a gente só verifica na avaliação secundária. O estado circulatório de um paciente na avaliação primária eu vou avaliar através de pulso, qualidade desse pulso, se o pulso é cheio, se o pulso é regular. Nesse paciente em específico, eu tinha um pulso ausente. Eu não conseguia detectar pulsos periféricos. Tempo de enchimento capilar, vai na pontinha digital do paciente e aperta. Gente, as pontas digitais do paciente eram pálidas, enrijecidas. Não existia enchimento capilar, porque o paciente de fato tinha perdido um volume de sangue altíssimo. Era realmente um choque hipovolêmico grau 3 ou grau 4. Ainda mais, pele fria, sudoreica, pegajosa. Para completar, o paciente, o nível de consciência estava comprometido, sendo que o paciente não teve nenhum trauma neurológico, né? Então, aquilo denunciava para mim que o estado circulatório dele estava muito comprometido. Vejam, eu não verifiquei pressão arterial. Eu bati o olho e identifiquei rapidamente sinais de hipoperfusão, sinais de hipovolemia que estavam ali nítidos, claros aos meus olhos. E aí, gente, naquele momento eu já nem dei continuidade à minha avaliação primária. Por quê? A avaliação primária, ela presume que você avalie, identifique e intervenha. Se eu avaliei e identifiquei que o paciente estava num choque hipovolêmico grave, eu tinha que intervir. O que aquele paciente precisava? De volume. Então, naquele momento, agachada em segundos, eu virei para a colega médica e disse: é um choque hipovolêmico. Se esse paciente não receber ressuscitação volêmica, ele vai parar. E vai parar em AESP, atividade elétrica sem pulso. Por quê, gente? Porque paciente politraumatizado perde muito sangue, que exsanguina, o coração fica batendo no seco. E aí ele para por AESP. A atividade elétrica acontece lá no monitor, mas não existe pulso, porque não existe volume de sangue para ser ejetado na aorta para se gerar um pulso. Então, eu virei para a colega médica e disse: ele precisa de ressuscitação volêmica. Eu vou correr para a ambulância para providenciar acessos calibrosos. Peguei minha bolsinha, corri para a ambulância e comecei a montar o material de punção periférica. Nisso, a ambulância de suporte básico chegou junto com a gente e eu pedi à colega técnica para vir junto comigo para providenciar 2 acessos calibrosos. Eu viria para uma fossa anticubital e ela para a segunda fossa anticubital. Ele precisava de volume, restaurar volemia, senão ele ia parar por AESP.
E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava lá montando o equipo, lavando o equipo, cortando esparadrapo, abrindo o meu kit de punção, né? Pegando lá o meu Gelco 14, né? O Abocate 14, a minha colega pegou, eu peguei um 16, na verdade, a minha colega pegou um 14, peguei a solução isotônica, a colega médica entrou dentro da ambulância, os dois condutores da básica e da nossa ambulância, da avançada, entraram com o paciente já na prancha, em cima da maca, colocaram dentro, aquela matemática, né? Temos que ser flexível. Eu levantei, fui lá, olha, passei uma perninha em cima do paciente que estava aqui, ó, embaixo, ó, estiquei essa outra e, ó, fui para a fossa antecubital, aqui, ó, da direita do paciente, enquanto a colega técnica estava na fossa antecubital esquerda, para providenciarmos os dois acessos calibrosos. E enquanto a gente estava lá, ó, garroteando, fazendo a limpeza, para começar a punção, a colega médica entrou dentro da ambulância e ela dizia assim: preciso de parâmetros, oximetria desse paciente, esse paciente precisa de uma máscara de oxigênio, qual a PA dele, qual a saturação dele. E a minha colega técnica que estava aqui do meu lado, com a colega médica pedindo os parâmetros, obviamente, era uma situação de choque, era uma situação de intercorrência grave, o paciente estava inconsciente, em choque hipovolêmico. Sabe aquela cara de paciente que você olha e diz, ele vai parar? Pronto, era esse paciente. A colega técnica soltou o acesso e foi lá para a parte de cima da ambulância, onde a gente guarda as máscaras. Máscara com reservatório, máscara de Venturi. Na hora que ela soltou e disse, eu vou montar a máscara, eu segurei no macacão dela e disse, volte para o acesso, porque o que vai matar este paciente não é o B, é o C. Ele está exsanguinando, ele precisa de volume. Pelo amor de Deus, volte para o acesso. E ela voltou para o acesso. Obtivemos os dois acessos calibrosos em menos de 5 minutos. Já havia corrido 3 etapas de 500 ml de soro e a PA ainda era inaudível. Até que conseguíssemos chegar ao hospital, nós conseguimos ainda administrar, mas foram, na verdade, até a 5ª etapa, né? Então foram 2.000 ml rápido, né, de volume, e a gente conseguiu restaurar a PA para 7,4. Então a gente ficou naquela hipovolemia ali, né, permissiva, e o paciente começou a se agitar muito, obviamente, pela hipóxia cerebral. E do acontecimento, né, eu vou levar para a vida toda e trago aqui para vocês a importância de sermos profissionais convictos do nosso raciocínio. Porque diante da cena, da necessidade do paciente, do risco eminente de morte, é muito importante sermos enfermeiros capazes de raciocinar com autonomia. Uma avaliação sistemática bem feita me permite identificar aquilo que mata o paciente mais rapidamente. E, obviamente, uma via aérea obstruída mata mais rápido do que uma respiração ineficaz ou uma oxigenação ineficaz. Uma oxigenação ineficaz mata mais rápido do que uma hemodinâmica prejudicada, mas nesse caso específico não tínhamos prejuízos ventilatórios, prejuízos relacionados à oxigenação do paciente em relação à oferta de oxigênio ou da ventilação do paciente, e sim prejuízos relacionados à hemodinâmica, precisávamos restaurar volemia. Eu estava convicta disso enquanto enfermeira. E a colega médica, óbvio, diante daquele caos, ela precisava dos parâmetros, ela queria a oximetria do paciente, que não era possível de ser lida, já que o paciente estava em choque hipovolêmico e, portanto, não tinha perfusão periférica. Ela queria pressão arterial, e obviamente, naquele momento ali do ABCDE, a gente não consegue verificar a pressão, porque a gente está tratando ali o que mata o paciente nos primeiros 10 minutos, e os sinais vitais não estão contemplados dentro do ABCDE. E diante daquela gravidade, ela acabou entrando no ímpeto de
administrar oxigênio, que não era o que o paciente precisava. Nesse dia, nós entregamos o paciente em ar ambiente, apesar de hipotenso, ele saturava muito bem. Ele saturava muito bem. Ele saturava 98%, 99%, apesar de hipotenso, apesar da perda maciça de sangue. E esse paciente, ao dar entrada na porta, no hospital, ele foi direto para o centro cirúrgico, porque aquela era uma lesão realmente grave, uma lesão que certamente comprometeu vasos importantes aqui na região tóraco-abdominal e precisava de abordagem cirúrgica. Importantíssimo você, enfermeiro, estar convicto da sua tomada de decisão, estar convicto do seu raciocínio clínico avançado. É dessa forma que nós atuamos, com autonomia, com segurança, com convicção, e é somente raciocinando com autonomia que nós vamos ter condições de atuar também com autonomia. E é assim que eu construo o meu sentimento de realização profissional. Esse caso, ele reforça a necessidade da gente trabalhar de forma sistematizada, seguindo um fluxo e trabalhar em equipe, operando todos como uma catraca. E aí, você já atua usando a abordagem sistemática? Conta aqui para mim.